Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do The Valve Club. E hoje nós vamos abordar um assunto que eu sei que muitas vezes você deve ter se perguntado. Que raios de classificações são essas que o Thiago fala em quase todos os vídeos que ele faz? Simples. Classificação em valvopatia tem vários aspectos. Não é apenas a classificação clínica, que talvez você já tenha visto falar várias vezes do A, B, C e D, né? Existe o A, B, C, D das valvopatias, que nós discutimos sempre desde 2014. Em 2014, a diretriz norte-americana trouxe uma nova forma de classificar as valvopatias, um aspecto clínico com embasamento na gravidade da valvopatia. E aí, traçou para a gente o A, B, C, D, a gente vai discutir isso ainda nesse vídeo um pouco mais à frente. Mas existem outras classificações, a classificação de etiologia, classificação funcional, classificação anatômica. Cada tipo de valvopatia tem uma série de classificações que vale a pena você saber. A classificação existe para facilitar o seu trabalho, para tornar o seu dia a dia mais prático, pois você classificando adequadamente, você tem uma menor chance de errar. Você classificando, você se torna mais assertivo nas suas escolhas. Exemplo clássico, o indivíduo que esteja no estágio B de qualquer valvopatia, ele não vai indicar uma intervenção precoce, pelo menos ao que nós temos hoje nos guidelines. Então, assim que você classifica o paciente e vê que ele é estágio B de bola, relaxa. Você não vai indicar intervenção nesse paciente. Esse paciente não deve ter sintomas que devem te preocupar relacionados à valvopatia. Vai procurar outra causa. Então isso te ajuda a ser assertivo, te ajuda a um diagnóstico mais adequado. Perfeito? Para ilustrar isso tudo que a gente está falando, hoje eu vou trazer os aspectos de classificação da insuficiência mitral. Cada valvopatia tem suas classificações. Hoje a nossa discussão é na insuficiência mitral. Perfeito? Então vamos lá, vamos discutir um pouco das classificações e vocês vão ver que nós vamos passar por vários aspectos da valvopatia mitral. Aqui o nosso foco é insuficiência mitral. Então vamos lá. Sempre eu começo dessa forma, conceito. O que é insuficiência mitral? É a falha de fechamento daquela válvula mitral durante a sístole ventricular. Quando você sabe, o ventrículo, quando ele contrai, ele tem um objetivo, jogar o sangue para a aorta. Quando ele joga o sangue para a aorta, ele faz a circulação funcionar. Quando essa válvula mitral torna-se incompetente, não consegue fechar adequadamente, acontece um escape. Quando o ventrículo contrai, vai sangue para a aorta, mas também volta sangue para o átrio esquerdo. Isso é patológico. E você pode, então, classificar, saber se é discreto, moderado ou importante. Tem vários parâmetros que a gente vai abordar hoje na aula. Mas é dessa forma que funciona a patologia em questão. E ela é complexa, né? Quando a gente for falar em classificação funcional, vocês vão ver, ela pode levar repercussões hemodinâmicas, isso interfere em classificação funcional, classificação clínica. Então você saber que uma insuficiência mitral de grau mais avançado, ela vai se manifestar com repercussão hemodinâmica, dilatação de cavidade, pode ter queda de fração de ejeção. É uma fisiopatologia complexa que passa pela hipertrofia excêntrica. A hipertrofia excêntrica acontece para poder acomodar todo esse volume de sangue que o ventrículo tem que lidar, porque agora ele ejeta para frente, ejeta para trás. O que vai para trás vai ter que descer, né? Quando ele volta para o ventrículo esquerdo, ele sobrecarrega de volume esse ventrículo esquerdo e a resposta é uma hipertrofia excêntrica, ok? Mas isso aí é discussão para outro dia. Hoje é classificação. E quando eu falo em classificação, alguns aspectos aqui vão ter que ser muito bem estudados para a gente poder entender a anatomia da válvula mitral, o aparato valvar mitral, o perfil hemodinâmico, o tanto de volume que volta, o orifíciozinho de refluxo, né, já que existe esse escape, repercussão hemodinâmica. Tem queda de fração de ejeção? Não tem. Tem dilatação cavitária? Não tem. E manifestação clínica. Tem ou não tem sintomas? Isso tem impacto direto no prognóstico e na sua decisão final. Por que isso é importante? Esse é um fluxograma que eu trago sempre nas minhas discussões de valvopatias. Qual é o step by step da abordagem de um paciente com valvopatia? Inicialmente, anamnese mais exame físico. Uma vez que você passe por isso, você elabora na sua cabeça algumas hipóteses diagnósticas e lança mão de alguns artifícios diagnósticos. São exames diagnósticos mais simples e menos invasivos. Eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiografia transtorácica. Com isso em mãos, você pode dar o diagnóstico e, o mais importante, classificar. A depender da classificação que você está lidando, você pode ou não dar seguimento nesse step e solicitar um exame um pouco mais individualizado, um exame de alto custo, um exame mais invasivo, de acordo com o que você está lidando. Então, o diagnóstico e a classificação são a base fundamental para você seguir ou não uma propedêutica adequada em valvopatias.
Vamos aqui, eu separei 5 classificações de insuficiência mitral para a gente poder discutir e você entender quando eu falo em classificações. A primeira é a etiológica e se você já acompanha a gente há algum tempo, não vai ter muito segredo nessa parte. Tá aqui. A etiologia da insuficiência mitral ela pode acontecer de forma primária ou secundária, a depender de qual topografia do aparato valvular mitral está envolvido. Quando você tem um envolvimento direto das cúspides e ou do anel, das cordas tendíneas, você está diante da etiologia primária. Então está aqui nesse desenho para você entender o que está acometido quando eu falo em etiologia primária. Exemplo, doença reumática, endocardite, prolapso de válvula mitral. Você vai ter envolvimento do folheto e ou das cordas tendíneas. Tem uma lista aqui para você já poder conhecer, não é novidade, mas se você tem envolvimento direto dessa topografia, você está diante desse tipo de etiologia. De forma geral, quais são os mais prevalentes no nosso meio? Nós temos o prolapso da válvula mitral, uma situação mais avançada do prolapso, é a doença de Barlow, que é o prolapso na sua manifestação mais agressiva, acometimento reumático, muito comum ainda no nosso país em desenvolvimento. É muito frequente o envolvimento da válvula mitral em cardiopatia reumática. E, mais recentemente, com o envelhecimento da população, nós começamos a conhecer uma outra etiologia, que é a calcificação do anel mitral, que pode se estender para a base dos folhetos, inclusive para as cordas. E você também está diante de uma etiologia primária, que pode levar à disfunção da válvula mitral. Quando eu falo em etiologia secundária ou funcional, você está diante do envolvimento da parede ventricular e ou do anel mitral. Então, as cúspides e as cordas estão íntegras. O problema está na parede do ventrículo esquerdo, está no anel mitral, porque nesse local que está acometido isso pode levar a uma disfunção da válvula mitral. Você pode ter um envolvimento só do anel mitral, por exemplo, causando uma disfunção do tipo regurgitação. E aí, quando você vê uma etiologia funcional, você também tem que entender qual é o subtipo. Como eu disse para vocês, você pode ter o envolvimento de todo o ventrículo esquerdo de forma simétrica, e aí essa tração que você tem, você aumenta o diâmetro do ventrículo esquerdo, isso puxa as cordas, e ao puxar as cordas você afasta uma cúspide da outra, ok? Você também pode ter uma dilatação assimétrica. Imagina que você tem um infarto agudo do miocárdio de uma artéria coronariana como a CX, a circunflexa. Então aquela parede inferolateral morre, necrosa, e ela não contrai mais. E muitas vezes ela evolui com acinesia, até mesmo discinesia. Então o restante costuma contrair normalmente, mas aquela parede não. E só aquela parede traciona de forma assimétrica essa válvula mitral. Então só aquele folheto relacionado àquele músculo papilar vai sofrer atração. Isso em geral leva a refluxos excêntricos mais importantes, né? E é uma manifestação diferente da miocardiopatia dilatada, onde acontece uma tração simétrica. Outro tipo é a dilatação do anel mitral, muito comum em pacientes com fibrilação atrial permanente. A fibrilação atrial ao longo dos anos dilata o átrio esquerdo e a dilatação do átrio esquerdo pode puxar o anel da mitral. Olha aqui a anatomia como é que é, a base do átrio esquerdo é contíguo com o anel mitral. Então se ele dilata, ele também pode tracionar o anel mitral. E ao tracionar o anel mitral, você pode afastar as cúspides, gerando uma coaptação plana nessa topografia, como vocês podem ver. E só de você analisar a anatomia do fechamento das cúspides da válvula mitral, você já consegue saber qual é a etiologia que você está lidando. Olha aqui, vamos olhar esses dois desenhos aqui da válvula mitral que mostram para a gente o aspecto anatômico dessa alteração. Se você observar aqui, quando você tem uma tração secundária, aumento do ventrículo esquerdo, você tem uma topografia que desenha-se um triângulo entre os folhetos e o anel mitral, o plano do anel mitral, com uma altura maior e quando você tem apenas a dilatação do anel mitral. Olha aqui, dando atenção a esse aspecto decisivo da válvula mitral. Você tem morfologias diferentes. Então, olha, repara que analisar a altura desse triângulo espacial que é gerado no fechamento da válvula mitral vai te dar essa informação se você está diante de uma etiologia por dilatação de ventrículo esquerdo ou de anel mitral. Então, conhecer a anatomia te ajuda a entender a classificação etiológica mais adequadamente. Dando seguimento à classificação anatômica da insuficiência mitral, e ela é muito famosa, não só na valvopatia, mas na cardiologia como um todo, que é a classificação de Carpentier. Você vai dividir a classificação em primária
e secundária, ok? Em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 3 especificamente vai ter o 3A e o 3B, mas vamos entender com mais detalhes como que é feita essa classificação, porque você vai ver ela em várias discussões de Hartin quando a doença mitral está no centro da mesa. Só para vocês observarem, vamos olhar só a linha do primário, etiologia primária, vocês já viram o que é uma etiologia primária. Se você tem uma alteração com mobilidade normal dos folhetos, mas existe uma perfuração, existe uma alteração anatômica localizada, como um cleft, ou uma endocardite que levou a uma perfuração, mas a mobilidade do folheto é normal, você está diante de uma Carpentier tipo 1, primária. Perfeito? Se você viu que esse paciente tem, na verdade, uma movimentação excessiva de uma parte dos folhetos, exemplo, prolapso da válvula mitral, você está diante do tipo 2. Já o tipo 3, você tem uma restrição da mobilidade dos folhetos. Exemplo clássico que nós temos, acometimento reumático. Você tem uma fusão das comissuras e aquele folheto não abre, não fecha adequadamente. Então, você tem o tipo 3. Como é primária, chamamos de A, ok? Então, tipo 1, nós temos uma perfuração, um cleft, que é uma alteração congênita. Tipo 2, você tem o prolapso da válvula mitral, onde você tem uma mobilidade excessiva do folheto. Isso tudo com etiologia primária. E o tipo 3A, que é quando você tem uma redução da mobilidade daquelas estruturas. E o exemplo clássico aqui é a etiologia reumática, já que estamos falando de primária. Agora olhando a secundária, ela é mais simples, ok? Você tem então uma mobilidade considerada como normal e posicionamento normal desses folhetos. O que nós temos aqui? A miocardiopatia dilatada ou mesmo a dilatação do anel mitral. Então, o folheto ele se movimenta normalmente, o que acontece é que você afasta eles por essa topografia. Ok? Esse é o tipo 1. Tipo 2, no funcional, não existe. E o tipo 3B, que diferencia o primário do secundário, é a etiologia da miocardiopatia dilatada assimétrica. Então você tem uma restrição de mobilidade só de uma parte dos folhetos, típico da miocardiopatia isquêmica, igual a gente discutiu agorinha mesmo, né? Então é o famoso 3B. De forma resumida, qual que é o tipo de classificação de Carpentier para a insuficiência mitral? Tipo 1, você tem a endocardite ou congênita, perfurando quando é primária, e você tem a funcional por fibrilação atrial ou por miocardiopatia dilatada difusa, onde a dilatação é simétrica. O tipo 2 só existe a primária e ela vem pelo prolapso da válvula mitral, onde você tem um aumento de mobilidade. E o tipo 3, você vai dividir a primária como A e a secundária como B. Primária A é a reumática, restrição de mobilidade. E a segunda, restrição de mobilidade assimétrica, provavelmente por uma miocardiopatia isquêmica assimétrica. Perfeito? Dando seguimento no nosso ritmo de classificações, nós falamos da etiológica, falamos da anatômica, agora é a vez da ecocardiográfica. Óbvio que se a gente fosse discutir isso aqui muito a fundo, isso aqui viraria uma discussão de ecocardiografistas. Não é o nosso objetivo. Vamos dar uma passada por cima para que você absorva esse conceito. Se você tem interesse em discutir um pouco mais sobre ecocardiografia, dá uma olhada no nosso canal que a gente sempre vai ter um vídeo de discussão de ecocardiografia um pouco mais aprofundada. Mas aqui não. Aqui vamos entender os conceitos gerais, ok? E o guideline que traz essas referências para a gente, ele é um guideline considerado como antigo de 2014 e esses parâmetros que nós utilizamos são os mesmos até hoje. Por isso eu trouxe 2014, mas se você acessar o de 2017, 2020 ou 2021, se quiser mudar a sociedade europeia, os parâmetros são os mesmos. Então, a classificação ecocardiográfica se mantém já há quase 10 anos. E vamos entender o que eles olham. O quadro que está nas diretrizes, ele traz exatamente duas colunas que falam só sobre alterações que você percebe na ecocardiografia. São alterações hemodinâmicas da válvula mitral e você consegue analisar através da ecocardiografia. Então, detalhando aqui para a gente poder entender a válvula mitral, quando você tem uma classificação, perceba que você tem o ABC dele do lado que a gente já vai discutir, né? Que é a classificação clínica, mas se você observar quais são os parâmetros da ecocardiografia que são utilizados, ó, você tem o tamanho do jato de regurgitação, uma medida chamada vena contracta, uma medida chamada ERO, que é o orifício efetivo de refluxo. Ele utiliza até um parâmetro, né, menor do que 0,4 centímetros quadrados para ter uma lesão até moderada, e você tem o volume regurgitante. Essas são as informações mais importantes que você extrai desse quadro. E perceba que do A e B é diferente do C e D. Isso vai te ajudar a fazer diagnósticos e classificar o seu paciente.
Mas quais são esses parâmetros? Vamos trazer alguns detalhes para a gente poder entender um pouco mais, sem nos aprofundar demais. Quando eu faço ecocardiografia, eu observo a área do jato, no átrio esquerdo, o tamanho dessa área do jato, a vena contracta, que é o ponto mais estreito daquele jato de regurgitação. Hoje eu vou te mostrar num desenho como que isso é feito. O volume regurgitante, que é o tanto de sangue que regurgita para o átrio esquerdo, e o orifício desse buraquinho, onde a válvula não consegue fechar. Quando tem um orifício muito grande, uma lesão importante, se o orifício é pequenininho, a lesão é discreta, ok? Isso tudo aqui são parâmetros que eu utilizo na ecocardiografia para poder te falar se trata de uma doença discreta, moderada ou importante, ok? Então tá aqui, você pode observar que o tamanho da área do jato de regurgitação dentro do tamanho do átrio esquerdo. Geralmente a gente faz isso de forma proporcional. Se o átrio é muito grande, né, você ia ter uma leitura errada. Então você vai lá, calcula o tamanho do jato dentro do átrio esquerdo e divide pelo tamanho do átrio esquerdo. Você pode ter então uma lesão muito grande como essa. Ali está a vena contracta, como eu disse para vocês, é o ponto mais estreito desse jato de regurgitação. Isso aí é uma das formas que eu utilizo para poder fazer a medida. Então, jatos muito espessos são lesões importantes, jatos fininhos são lesões discretas. Então, o tamanho da vena contracta, o tamanho dessa medida, te ajuda a classificar a valvopatia mitral do tipo regurgitação, ok? Então, reparem vocês, você pode ter um jato desse tamanho, ok? E você pode ter também um jato com uma vena menor, como vocês podem ver, ou um jato maior, com uma vena maior. Então é dessa forma que você entende o tamanho da repercussão dessa regurgitação dentro do átrio esquerdo. Então repara que você tem dois tipos de jatos e entender o tamanho deles, o tamanho dessa vena, vai te ajudar na classificação, como vocês podem ver desse slide que eu estou apresentando. Outros dados são obtidos através do método de PISA, que é o estudo um pouco mais a hidrodinâmica do comportamento desse jato de regurgitação. Repara que eu sempre tenho uma formação de uma calota de isovelocidade, ok? Entendo a espessura desse jato e consigo calcular esse volume regurgitante. Essa é uma discussão mais aprofundada de ecocardiografia, eu costumo abordar na nossa linha do Eco Insights, mas se vocês quiserem conhecer, dá uma procurada no canal que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas é uma discussão mais de ecocardiografistas ou de cardiologistas já mais formado, entendendo alguns aspectos clínicos da ecocardiografia, ok? Ali está a vena contracta, que vocês já viram como é feito o cálculo, e através desse tamanho dessa calota que é formada, eu consigo calcular o volume regurgitante e esse buraquinho do refluxo. Perfeito? Como eu disse para vocês, a classificação clínica em A, B, C e D, exatamente, ela vem da diretriz norte-americana já de 2014 e até hoje nós utilizamos ela no dia a dia, na prática clínica, tamanha importância dela. Você, avaliando a classificação clínica, consegue indicar ou não o tratamento de forma muito mais assertiva e direta. Você sabe que um paciente em estágio D de dado, a indicação de tratamento ela é muito mais precisa do que um paciente que está, por exemplo, no estágio C. E é isso aí, é o que nós vamos avaliar quando formos discutir a classificação clínica. Insuficiência mitral, então está aqui. Todos os pacientes são classificados em A, B, C e D. E existem subtipos. O C é dividido em C1 e C2 e na estenose aórtica o D é dividido em D1, D2 e D3. Para as outras valvopatias, o D não tem subdivisão, mas o C sim tem C1 e C2 e vamos passar em uma por uma delas para vocês entenderem o que estamos falando. Então, de forma geral, A, B, C e D, e já começa a colocar isso na sua cabeça, porque toda valvopatia nós vamos classificar clinicamente dessa forma. Olhando aqui, o A e o B, qual é a diferença? O A é que o indivíduo tem um risco de ter uma insuficiência mitral. Ele não tem insuficiência mitral, ele não tem uma regurgitação mitral. Exemplo, ele tem um prolapso, mas esse prolapso não é tão avançado a ponto de desencostar uma cúspide da outra. Mas ele tem um risco bem maior do que outro indivíduo saudável de desenvolver insuficiência mitral. Então, ele é classificado como estágio A, indivíduo que não tem lesão, ok? Mas tem um risco aumentado de desenvolver uma insuficiência mitral. Perfeito? Estágio B é de bola, como que é? É quando você já tem uma lesão. Ela é discreta ou moderada, ok? Mas você não passou para importante.
Então, a lesão é discreta, estágio B de bola. A lesão é moderada, fiz aqui os cálculos ecocardiográficos, B de bola. Qual a importância disso? B de bola não indica intervenção de forma isolada. B de bola não deve apresentar sintomas relacionados à valvopatia. Então, se você classificar um paciente com insuficiência mitral, estágio B de bola, relaxa. O que ele está manifestando de sintoma não é da valvopatia. Vai procurar outra coisa. Muda o foco da sua investigação. Olha como isso é importante. Olha como esse conhecimento pode fazer você mudar completamente a propedêutica de um paciente, sendo muito mais assertivo. Perfeito? Qual o ponto que eu uso de corte aqui? O ERO. O ERO é o principal parâmetro ecocardiográfico para falar de gravidade de insuficiência mitral. E o corte é 0,4 centímetros quadrados. Então, toda lesão até esse valor é estágio B de bola, ok? A partir do momento que a lesão torna-se importante, ou seja, o ERO passa de 0,4, ele é classificado ou estágio C de cachorro ou D de dado, perfeito? Qual é a diferença do C para o D? Uma só, sintomas. O C não tem sintomas e o D tem sintomas, ok? Você pode até dividir o C em dois estágios, C1 e C2. Qual a diferença? C1, fração de ejeção preservada, diâmetros preservados. C2, fração de ejeção reduzida, diâmetros aumentados, ok? Então, a gente já discutiu isso algumas vezes, a repercussão hemodinâmica levando à hipertrofia excêntrica, quando isso aí descompensa, cai o poder sistólico do ventrículo esquerdo. Uma das formas de ter essa leitura é a fração de ejeção. Então, se a fração de ejeção cair, você vai falar que esse indivíduo está com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Se ele for assintomático ainda, C2, é assim que você o classifica. Isso aí aumenta a sua chance de intervir nesse grupo de pacientes. Perfeito? Mas, Thiago, o que é fração de ejeção? Eu já ouvi você falar isso várias vezes, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, como que eu calculo isso? Eu já vi isso no laudo de ecocardiografia, eu não sei o que é isso. Vamos lá, vamos trazer esse conceito básico para você aprender de uma vez por todas e aplicar no seu dia a dia. Então está aqui o ciclo cardíaco, um ventrículo que está na diástole e um ventrículo que está na sístole, como vocês podem ver nesse desenho. Eu vou lá e calculo o volume diastólico final, é o tanto de sangue que esse ventrículo recebe na diástole. E também calculo o volume sistólico final, é o sangue que sobra depois que eu faço a ejeção ventricular. Então eu contraí, empurrei o sangue para frente, o que sobrou é o volume sistólico final. E qual é o cálculo da fração de ejeção? É uma relação desses volumes, muito simples. Veja, fração de ejeção é o volume diastólico final menos o sistólico final, ou seja, o tanto de sangue que eu joguei para frente, dividido pelo diastólico final, pelo tamanho do ventrículo. Então, é uma proporção do tanto de sangue que eu ejeto, é a fração de ejeção, ok? Como que eu calculo? Volume diastólico final menos volume sistólico final. Isso tudo dividido pelo volume diastólico final, como vocês podem ver nessa fórmula. Então, nada mais é do que uma leitura da proporção do tanto de sangue que vai para frente para o tamanho do meu ventrículo. Perfeito? Ok. Então vamos trazer alguns exemplos para ver se você entendeu mesmo como é feito o cálculo da fração de ejeção. Eu fui lá, olhei esse paciente meu aqui e ele tinha um volume diastólico final de 150 ml e um volume sistólico final de 60 ml. Qual o tanto de sangue que vai para frente? Eu chamo de stroke volume ou volume sistólico. Simples. Se no início da diástole tinha 150 ml, no final da sístole tem 60, eu sei que eu joguei para frente 90 ml. Esse paciente meu não tem regurgitação mitral. Tranquilo? Qual que é o meu cálculo de fração de ejeção? Simples. 150 menos 60 dividido por 150. 0,6. Se quiser colocar em porcentagem, multiplica por 100. 60%. Então, fração de ejeção de 0,6 ou 60% nesse nosso contexto. Paciente sem regurgitação mitral e ele tem um volume diastólico final de 150 e um sistólico final de 60 ml. Perfeito? Vamos trazer outro perfil hemodinâmico. Agora você tem um ventrículo com volume diastólico final de 180, um sistólico final de 60, só que ele tem agora uma regurgitação mitral, um volume de regurgitação mitral de 30 ml, ok? Então percebam vocês que ao fazer o cálculo, esse paciente tem uma fração de ejeção acima do paciente anterior e esse já é um paciente que tem doença. Então o cálculo da fração de ejeção, ele não deve ser seguido à risca para você falar nesse contexto de hemodinâmica. O que também não está certo de você falar que ele está superestimado. Não, ele tem o cálculo real. O cálculo é feito em cima dos volumes. Então se ele está em 66%, esse é o perfil hemodinâmico desse ventrículo. Isso não está superestimado.
O que você tem que entender é que se você tem regurgitação mitral, uma parte desse volume está sendo roubado para o átrio esquerdo. Então o volume sistólico final dele pode estar pequeno às custas de estar jogando sangue para o átrio esquerdo. Isso tem repercussão. E aí, calculando igual a gente calculou no outro, é o 180 menos 60 dividido por 180. Valor 0,66 multiplicando por 100, 66%. Perfeito? Seguindo, agora imagina que essa regurgitação mitral descompensou. Ela aumentou e esse ventrículo esquerdo não está lidando bem com esse volume regurgitativo. Como é que você tem? Agora tem um volume diastólico muito maior, é um ventrículo já com hipertrofia excêntrica muito importante, 240 ml. E no final da sístole ele está com 120 ml. Quando você analisa, você vê que vai para frente para o corpo humano, que é o stroke volume, o volume sistólico, 40 ml, e volta para o átrio esquerdo em forma de doença, em forma de insuficiência mitral, 80 ml. Se você fizer os cálculos, a fração de ejeção começou a cair, ok? Agora ela está em 50%. Como é que eu faço o cálculo? 240 menos 120 dividido por 240 vezes 100, para dar 50%. Se eu não quisesse fazer vezes 100, a medida da fração de ejeção é em 0,5, ok? E aí você consegue ter essa leitura. Perceba que agora baixou de 60%. Por isso está descompensado. Agora eu sei que você tem uma lesão nessa mitral causando repercussão hemodinâmica importante nesse ventrículo esquerdo. Se eu fosse classificar esse paciente e ele não tivesse sintomas, esse é um paciente no estágio C2, como a gente acabou de discutir. Se ele tiver sintoma, qual a classificação? D de dado. Tem uma regurgitação importante e tem sintomas, D de dado. Não tem discussão, ok? E aí vem aquela frase, todo mundo fala, né? Ah, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo está superestimada. Não é isso. Não é essa a leitura hemodinâmica adequada. Não existe fração de ejeção superestimada. A leitura é essa. Você precisa compreender o perfil hemodinâmico, o comportamento da fisiologia. E qual é? A fração de ejeção não é o melhor método para avaliar a função sistólica nesse perfil de pacientes. Você, uma vez que entenda o comportamento da fração de ejeção, como é feito o cálculo e como isso aí é a repercussão de uma disfunção sistólica, você entende adequadamente que essa frase, fração de ejeção superestimada, está conceitualmente errada. E o certo é esse, você vai procurar outros parâmetros, outros métodos para fazer esse cálculo. E se você fizer o cálculo através da fração de ejeção, entenda o comportamento que você espera encontrar nesse contexto hemodinâmico. Perfeito? E para dar seguimento à nossa aula, vamos falar agora, finalizando, da classificação funcional da insuficiência mitral. E essa talvez seja a discussão mais recente no mundo das valvopatias, pois ela é um achado após umas publicações bem interessantes de trabalhos que falam do uso do MitraClip na insuficiência mitral funcional. Aqui eu estou falando do COAPT Trial e do MITRA-FR, ok? São dois trabalhos bem legais. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o linkzinho para você ouvir um podcast que nós fizemos só desses trabalhos, do COAPT Trial, do MITRA-FR, para você não perder a chance de se aprofundar nessa discussão. Tudo bem? Mas aqui nós vamos discutir a classificação funcional da insuficiência mitral. E como que ela é feita? É um novo conceito, como eu disse para vocês, de 2018, 2019 para cá, vieram esses insights, vieram essas leituras através de vários parâmetros multimodalidades. Nós utilizamos ferramentas ecocardiográficas um pouco mais avançadas para a gente poder ter a leitura e compreender a fisiologia mais adequadamente. E aí surgiu o conceito de insuficiência mitral desproporcional. O que é isso? Vamos imaginar cenários e nós vamos entender a hemodinâmica de cada cenário para que você entenda o que é uma insuficiência mitral desproporcional. Então está aqui, o primeiro cenário está um ventrículo esquerdo ali contraindo, tendo uma regurgitação mitral e vamos entender aqui quais são os volumes que nós estamos lidando. Volume diastólico final desse ventrículo, 200 ml. Então um ventrículo bem dilatado, ok? Um ventrículo com uma hipertrofia excêntrica pronunciada. E eu tenho um volume regurgitativo a cada batimento de 80 ml. Tudo bem? Então eu contraio, eu tenho diastólico final 200. Aí eu contraio, uma parte vai para a via de saída do ventrículo esquerdo, a aorta, e outra parte regurgita. Essa parte que regurgita é 80 ml a cada batimento. Aí eu vou lá e faço uma divisão. Eu divido o tanto de volume regurgitante, que tem 80 ml, dividido pelo volume diastólico final, que dá 200. Isso me dá uma proporção de 0,4, multiplicando por 100, 40%. Então, a fração regurgitante, o tanto de sangue que está regurgitando, é equivalente a 40% do tamanho desse ventrículo esquerdo.
Isso é proporcional. O que isso significa? Que quando esse ventrículo recebe esse volume excedente que regurgitou, ele lida bem com isso. Ele é muito grande. Você tem um aumento pequeno, entre aspas, desse volume regurgitativo. E nós chamamos isso de insuficiência mitral proporcional. Tudo bem? Do outro lado, nós temos um outro cenário. Agora, um ventrículo esquerdo não tão dilatado, um volume diastólico final de 100. Mas o volume regurgitativo de 60. Olha, um volume regurgitativo menor do que nós tínhamos antes. Só que aqui, esse tanto de volume que está regurgitando, ele tem um impacto muito maior nesse ventrículo. Por quê? É 60% desse volume regurgitativo. Quando eu pego a fração regurgitante, eu vejo que 60% do tamanho desse ventrículo voltou para o interior do ato esquerdo. Então, quando ele vai acomodar isso, isso é muito volume para ele, é desproporcional para o tamanho dele. Valores acima de 0,5% ou 50% são considerados insuficiência mitral desproporcional. É uma regurgitação muito grande diante de um ventrículo esquerdo que não sabe acomodar bem aquele volume. Então, temos os dois cenários. Nós temos aqui o primeiro, com uma regurgitação com 40% da fração regurgitativa, e o segundo cenário, de 60% da fração regurgitativa. Reparem vocês que no cenário 2, a regurgitação tem um impacto muito maior hemodinâmico nesse ventrículo. E é nesse contexto que a intervenção transcatéter demonstrou benefício de sobrevida. Fechar essa válvula mitral de forma menos invasiva diminui essa regurgitação mitral e faz o indivíduo sobreviver mais tempo. Mas isso é discussão do COAPT Trial. Quer saber mais? Dá um pulo no nosso podcast. Temos no Spotify, no Deezer, Apple Podcast. Escolha à vontade, só não perca a chance de conhecer esses detalhes mais a fundo. É até polar uma classificação funcional para isso, que você divide o paciente que está ali num estágio intermediário, com ERO de 0,3, entre os pacientes com insuficiência mitral desproporcional ou proporcional, dando uma ênfase que o desproporcional você pode pensar em intervenção. Tem uma fração regurgitante acima de 50%, como vocês podem ver nesse slide que eu demonstro aqui para vocês. Perfeito? Esse é um dos exemplos de como a classificação pode ser utilizada na valvopatia. Utilizamos como exemplo aqui a insuficiência mitral, mas cada valvopatia tem sua classificação. E vocês acabaram de ver. E conhecer esses detalhes fazem a diferença prática no seu dia a dia, na forma de você tomar condutas e resolver o problema do seu paciente, ok? Era isso por hoje, um grande abraço e até a próxima.